Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma meditação. Vamos pensar um pouco nas coisas divinas, né? Coisas que nos fortalecem. Vamos alimentar nossa memória de coisas boas. E nós vamos então aqui agora ter um texto muito importante para a nossa meditação hoje, que vai falar sobre o perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, esse é o texto de Efésios 4:32. O que nós aprendemos na Bíblia sobre o perdão? Que o perdão é muito importante para as nossas relações. Que o perdão é uma forma de nós corrigirmos até nossas falhas, como somos por natureza, falhos, certo? Isso não nos dá o direito de permanecermos no erro. O perdão, poderia dizer, um mecanismo que Deus criou para nós, nos redimirmos, né? Para nós corrigirmos algumas falhas, em virtude de, às vezes, uma ofensa, de alguma situação criada. E algumas vezes nós podemos estar como ofensores, agressores, necessitando do perdão de alguém. Outra hora nós podemos ser as vítimas, né? Os ofendidos, também necessitando de sermos tratados. E aí, então, nessa situação segunda que eu citei aqui agora, de liberarmos o perdão. Mas nós vamos pensar sobre algumas coisas importantes sobre o perdão, certo? Então, já quero começar aqui dizendo o seguinte: primeiro, que Deus, Ele é amor, e Deus é o maior exemplo que nós temos sobre o perdão. Deus nos perdoa, certo? E Ele usou o seu próprio Filho Jesus para, através do seu sacrifício, nos redimir. Então fica essa palavra aqui sobre o perdão, né? Assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Está aqui em Efésios 4:32. O segundo aspecto importante para nós também aqui é que o perdão traz o quê? Traz uma série de coisas boas. O perdão traz libertação, certo? E aqui no Salmo 32, versículo 1, nós temos: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aqui nós estamos ouvindo o salmista falar sobre aqueles que recebem o perdão. Mas nós vimos anteriormente também que é necessário, né, nós nos arrependermos. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita e reconhece o seu Filho amado Jesus, o seu sacrifício. Então, Deus não classifica pecados, mas todo pecado exige arrependimento, correto? E nós aprendemos na palavra, né, que toda alma que pecar, essa morrerá. Por isso que Cristo, através do seu sacrifício, que é suficiente para todos nós, morreu por nossos pecados. Nós podemos crer nessa palavra, nessa verdade, certo? Então entenda isso, que nós alcançamos a libertação, não porque eu pedi perdão, não só porque eu me arrependi, mas porque existe sobre a minha vida e sobre este ato meu humano de arrependimento, existe a ação divina do Filho de Deus. Então, nós alcançamos a libertação, temos paz, somos libertos dessa condenação, daquilo que poderia estar pesando sobre nós. Então, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Então, esteja pronto aí para o arrependimento. Não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão não é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Ele, na verdade, é uma forma de remissão, correto? E isso é muito importante. É um processo. O perdão, na verdade, é um processo. Daquele que agrediu, de se arrepender e pediu perdão. Daquele que foi ofendido, de compreender a necessidade que o outro tem de ser perdoado para continuar a sua caminhada, né? Tendo uma oportunidade de remissão, de ser redimido. Então fica aqui para nós isso aqui. Uma terceira verdade sobre o perdão é que quem ama, perdoa. Olha só, né? Como isso é importante. O perdão não é uma questão meramente ética,
ele perpassa, ou seja, ele acontece, tem que acontecer dentro dos nossos sentimentos, do amor, né, pelo próximo, o amor a Deus, que é o grande mandamento. Então, aqui em 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Vejam só, porque o que vai nos capacitar em perdoar, e aqui entra várias situações, né? Algumas até difíceis de nós compreendermos, como alguém de tirar a vida de um ente querido nosso, de um filho, de uma esposa, né? De um transgressor. Isso é muito difícil. Então, mas é importante. Eu vivi um momento como este, certo? Eu sofri um acidente e naquela minha experiência ali, a melhor coisa que aconteceu para mim foi quando o Espírito Santo colocou no meu coração que eu precisava, inclusive, cuidar daquele que fatalmente, né, por alguma circunstância, havia cometido o erro. Então, eu ali pude, naquele momento, me colocar como um cristão verdadeiro, perdoando o pecado, perdoando aquele erro cometido que gerou a morte e a morte da minha esposa. Né? Fiquei viúvo, mas, amados, a paz de Cristo foi tão grande na minha vida. E eu creio que, da mesma forma, a paz do Senhor alcançou aquele coração, aquela pessoa, né? Como alcança todo aquele coração arrependido por algum ato que ele tenha cometido de erro. Mas fica aqui a nossa palavra, né? Palavra de Deus. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Só quem ama, perdoa. Essa é uma verdade. Certo? Porque é difícil, não é fácil, mas é de Deus. E Deus ama aqueles que agem dessa maneira. Eu quero também considerar algumas outras coisas aqui importantes. Quero também considerar que quem é perdoado, já falamos aqui, ele demonstra aquilo que tem para oferecer. Ele prova que o amor de Deus está presente, reside em seu coração. E diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 47. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, né, está se referindo àquela mulher que estava aos pés de Jesus ali, ungindo seus pés com seus cabelos, com aquele óleo precioso. E ela foi questionada, o próprio Cristo foi questionado. Por que ela está fazendo isso? Pois este produto, se vendido, poderia render tanto. Mas Jesus não considerou daquela maneira, ajudou aqueles homens ali, seus discípulos, dizendo para eles que nós devemos sempre, nos nossos atos, glorificar a Deus com um amor verdadeiro. E aquela mulher estava ali porque ela havia sido liberta de demônios. E para ela, nada material poderia ser comparado à misericórdia de Deus, à graça de Deus sobre a sua vida. Ela estava expressando a gratidão pelo perdão que havia recebido, pela restauração da sua vida. Como isso é importante, o perdão restaura. Isso é importante. E aqui então está esse texto de Lucas, que é um momento que eu muito amo, é um texto muito precioso para mim. Então, quem é perdoado ama e quem ama perdoa. Uma outra coisa importante também é que o perdão gera gratidão, certo? Então, quando você vive uma vida murmurando, reclamando até de Deus, tem pessoas que vivem assim, porque Deus talvez não te deu algo que você pediu agora, ou até mesmo no passado não aconteceram coisas que você queria, e você fala que Deus não te deu, e você fica questionando Deus, cuidado. Isso também se configura como ingratidão. Por isso agradeça ao Senhor. A palavra nos orienta, em tudo dai graças. Então, não entre por um caminho da rebeldia, da lamentação, né? Porque você vai se tornar alguém ingrato. Então, reconheça a grandiosidade do amor de Deus em vários momentos, até momentos que você nem percebeu, que nós não percebemos. Mateus 18, 21, 22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim?
Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Aí entra no mérito aí da cultura judaica, dos pensamentos que prevaleciam naquela época, que isso aí traduzido seria o número da perfeição, ou seja, quantas vezes for necessário. Ponto. Entendeu, Pedro? Que nós possamos perdoar quantas vezes forem necessários, forem necessárias. E aqui fica também uma palavra muito importante. Algumas pessoas interpretam isso aqui de uma forma errada. Como eu falei, o perdão é, na verdade, um processo e em que o transgressor, aquele que ofendeu, aquele que feriu, aquele que precisa alcançar o perdão, é diferente de alguém que foi lesado, prejudicado, que está ali machucado, ofendido por alguém, que deve liberar o perdão. Então, para quem é acusador, para quem está no erro, para quem precisa do perdão, certo? Por algum delito, o caminho, como nós aprendemos, qual é? É a confissão e o arrependimento. Talvez isso leve um tempo. Então, fica aqui uma palavra, uma orientação. Se você quer ajudar alguém que te ofendeu, não banalize o perdão, certo? Você deve ser prudente. Converse com ele. Traga à memória dele o que aconteceu, para que ele não torne a fazer novamente. Por que aquilo aconteceu? E como evitar que aquilo aconteça novamente? Esse diálogo é muito rico. Deve fazer parte do processo. Você que é pai, né, quer ajudar seu filho, não adianta você só disciplinar o seu filho por aquilo que ele fez. Você quebrou a jarra, então você vai ficar de castigo. Não, o diálogo ele é muito importante, ele é elucidativo. Nós precisamos elucidar, trazer clareza, entendimento, para que possa haver o arrependimento de fato e também, certo? O fortalecimento, ou seja, para que aquela pessoa que cometeu aquele erro, ela pode compreender que ela deve evitar certas coisas e que ela deve tomar outras medidas, correto? Mas fica aqui uma palavra também muito importante. Nós devemos estar prontos a perdoar quantas vezes forem necessárias, mantendo, certo, esses atos de sabedoria. Porque dependendo do pecado, devemos evitar, certo? Talvez manter uma distância, talvez estabelecer limites, para que você não viva sendo lesado o tempo todo. Isso não define que você não ama mais aquela pessoa, certo? Mas que você, prudentemente, está se cuidando para tentar ajudar e evitar que ela continue no mesmo erro. Então, mas peça orientação a Deus, porque cada caso é um caso. E, por último, eu quero falar com você que o perdão gera mais perdão. O perdão nos une, nos aproxima. O perdão traz paz. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aqui fica então uma palavra, né, também muito séria. Por quê? Porque nós queremos estar bem com Deus. Mas se nós não estivermos bem com o nosso semelhante, com aquelas pessoas que até mesmo nos ofendem, Deus está dizendo que Ele não terá prazer. Porque o prazer maior dele é quando nós entendermos a graciosa graça de Deus, né? Presente em nós. O fruto do Espírito sendo manifestado. O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Então pense nisso, certo? O fruto do Espírito, o perdão, ele vem como a presença autêntica do Espírito Santo na vida do cristão. Talvez você vai se tratar justamente liberando perdão sobre alguém que lá no seu passado te feriu, de coisas que aconteceram. Talvez até você se perdoar, porque você tomou uma decisão e hoje você se sente mal. Não faça isso. Libere o perdão. Perdoe-se. Peça perdão a Deus. Peça o auxílio. O Espírito Santo está para nos ajudar. Ele intercede por nós. Ele age em nós.
Ele nos convence, ele vai atuar na sua mente e no seu coração. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, mas também da graça de Deus e de todas as virtudes de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe e que o perdão do Senhor seja uma prática diária em nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.